Nós estamos no mês de setembro. Há 50 anos, no Brasil, celebra no mês de setembro o mês da Palavra de Deus, o mês da Bíblia. E isso tem favorecido muito para que nesse mês, especialmente, nós tomemos consciência da força da Palavra de Deus escrita, que nós ouvimos. E quando ouvimos, devemos deixar que essa palavra imprima em nós um compromisso. Assim como a lei deve imprimir em nós um compromisso de buscar uma vida melhor, de deixar-se libertar. Quando a lei é justa, ela nos liberta. E por isso, a lei do Senhor é justa, a palavra do Senhor é verdade. Por mais difícil de ouvir, ela nos liberta e deve nos favorecer viver melhor e ajudar o outro a viver melhor. Por isso, nós vivemos num tempo de dificuldade. Esse tempo de pandemia é exigente para todos. Então, até peço e recomendo, todos nós devemos usar a máscara dentro da igreja. Usar as normas de exigências para a saúde de todos. Porque se eu não cumpro um desses preceitos, dessas ordens, eu posso prejudicar o outro. Se o outro me faz ficar doente, ele vai ficar com peso de consciência. Se eu faço o outro ficar doente, pior ainda. Então a gente precisa colaborar. E a palavra de Deus deve nos ajudar todos os dias a observar. Nós ouvimos esses dias, nessa semana, a leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Curioso, São Paulo nunca foi em Colossos. Ele não conheceu essa comunidade, mas mandou uma carta para essa comunidade. Ele tinha lá um amigo, que certamente era o coordenador da comunidade, aquele que estava mais à frente da comunidade. São Paulo já estava preso quando escreveu esta carta. Certamente aquele amigo dele foi visitá-lo na prisão e deve ter falado de algumas situações que aquela comunidade vivia, que não favorecia o bem-estar de todos. Não que foi reclamar, mas certamente São Paulo pergunta: como que está a comunidade? Aí ele começa a dizer: fulano não dá certo com ciclano, tem essa situação que é assim. E aí olha a sabedoria de São Paulo. Ele manda uma carta não de repreensão. Ele não manda uma carta de pesada. Ele diz, a primeira coisa que ele diz: vós sois amados de Deus. E sendo amados de Deus, são eleitos à santidade. E porque são amados por Deus e eleitos à santidade, vocês devem guardar a paciência, ser generosos uns com os outros, perdoar uns aos outros, não vingar um do outro, fazei tudo para uma boa convivência. Ele vai ensinando de uma forma positiva para que cada um possa perceber onde tem que mudar. E finalmente ele diz: tudo o que fizerdes em palavras e obras, que seja feito em nome do Senhor Jesus. Não é em vão. Ou seja, todo o seu esforço tem um merecimento. Ofereça o seu esforço, o seu sacrifício de mudança
pelo merecimento do perdão que você tem de Deus, pela bondade de Deus por você, porque por meio de Jesus Cristo nós tivemos a salvação e por isso devemos ser agradecidos a Deus, ouvir a sua palavra, elevar hinos e salmos de louvor a Deus. E assim a comunidade correspondeu àquilo que Paulo disse, que a primeira coisa e o maior mandamento é perdoar e amar. Perdoar porque ama e porque é amado por Deus. Amar porque Deus ama também e aquele que ama deve perdoar. No Evangelho nós encontramos também uma passagem do Evangelho de São Lucas. Nessas semanas passadas nós ouvimos o Evangelho de São Mateus, o capítulo 6, depois vimos o Evangelho de São João, também o capítulo 6. De Mateus falava sobre as bem-aventuranças, os benefícios que nós temos quando somos verdadeiros na fé, quando somos fiéis aos ensinamentos de Deus, as bem-aventuranças. Depois São João vai dizer que aquele que guarda os mandamentos de Deus, é fiel a Deus, ele é alimentado pela graça de Deus, porque Jesus é o pão que desceu do céu para alimentar a nossa vida até a eternidade. E agora, de uma forma catequética, vem o Evangelho de São Lucas, que vai dizer e falar sobre o sermão da planície. Também de uma forma muito firme e muito forte, São Lucas nos apresenta o discurso de Jesus, onde ele vai dizer que devemos amar uns aos outros e esforçar para não ter inimigos. E se por acaso tiver alguém que seja nosso inimigo, nós devemos amá-lo também e perdoá-lo, para que ele seja melhor, para que ele melhore. Não podemos pagar o mal com o mal, mas devemos pagar, se por acaso vier alguma coisa ruim, devolver com coisa boa. Cura doença é com remédio, não é com veneno, não é? Doença se cura com remédio e não com veneno. O veneno vai provocar a morte e não curar a doença. Então, o pecado, o mal, deve ser curado com o amor e com o perdão. Porque assim, todos curados, como dizia o beato Padre Eustáquio, temos que buscar a saúde do corpo e da alma. Ser curados totalmente, libertados para a vida. E a palavra de Deus nos liberta e nos salva e nos cura. Que nesse mês de setembro nós possamos dedicar a abrir os ouvidos para ouvir a palavra de Deus e viver essa palavra, tendo guardado no coração esse preceito, que doença se cura com remédio e não com veneno. O mal não se paga com mal, mas com bem, para que a pessoa possa melhorar. E aí, nós devemos nos colocar também do lado de lá. Se colocar no lugar do outro, pode ser que eu esteja sendo um empecilho para o outro ser melhor. E aí, se eu melhoro, se eu me endireito a partir da palavra de Deus, o mundo todo pode ser melhor.